A vida pelo Espírito. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo de Romanos, hoje o capítulo 8. Mas antes de entrarmos no nosso estudo, é necessário a gente relembrar o que a gente já tem falado, pedido, insistido aqui, que é que você leia a Bíblia toda em um ano. Para isso é necessário que você compre a Bíblia 365. Nela você vai ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. A gente tem pedido também que você participe de pelo menos um dos estudos que a gente tem proporcionado aqui na igreja. Então, na segunda-feira à tarde, a gente tem estudado o Sermão do Monte, na segunda-feira à noite, Panorama Bíblico. Na quarta-feira, de 7 às 8, Sermão do Monte. Na quinta-feira, à tarde e à noite, o livro de Atos. E no domingo, de manhã, 1 Pedro. Então, participe de um desses estudos, porque eu tenho certeza que você vai ser abençoado através deles. Nós pedimos também que você não apenas curta esse vídeo, mas compartilhe também com seus amigos, com seus familiares, para que eles também venham a conhecer, aprender um pouco mais a respeito da palavra do Senhor. E dito então, dado essas informações, esses pedidos, solicitações, vamos entrar então no estudo de Romanos, capítulo 8, e eu quero compartilhar com vocês a partir do versículo 5, do versículo 5 até o versículo 9, que diz: Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Diante desse texto, como a gente já tem falado, eu quero relembrar então o propósito de Paulo com essa carta aqui de Romanos. Então, Romanos, lá no capítulo 1, versículo 16 e 17, Paulo vai estar tratando então ali do Evangelho e vai então mostrar que o justo vive pela fé. E aí ele vai apresentar a condição do homem. Então, no capítulo 1, do versículo 18 até o final do capítulo, ele vai estar falando a respeito do gentio. No capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 16, ele vai estar falando da pessoa que se considera moralmente correta. Depois do capítulo 2, versículo 17, até o capítulo 3, versículo 20, ele vai estar falando para o judeu. E a conclusão, então, em Romanos 3, 23, é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí, já a partir do capítulo 4, ele vai dar o exemplo de Abraão, de como que se vive pela fé. Então, Abraão ele foi justificado pela fé. E aí ele vai usar esse exemplo para mostrar como que nós somos, então, justificados pela fé. Depois, no capítulo 5, ele vai falar que nós éramos inimigos de Deus, lá no capítulo 5, versículo 10, e vai dar o exemplo, então, do primeiro Adão e do segundo Adão, que é Cristo. E aí ele vai mostrar, então, que o sacrifício de Cristo é suficiente para nos salvar. E aí, no capítulo 6, ele vai falar, então, que agora nós não somos mais escravos do pecado, mas nós somos então escravos da justiça de Deus. Então, porque nós fomos comprados, nós saímos debaixo do jugo do pecado e estamos debaixo então agora da graça de Deus.
Depois, no capítulo 7, que nós falamos ontem, ele vai falar a respeito do homem que vive sem o Espírito Santo, que é o homem natural, que ele deseja fazer o bem, mas ele não consegue. E hoje nós vamos falar então, aqui usando esses trechos aqui que a gente leu aqui, do versículo 5 até o versículo 9, que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então nós somos cheios do Espírito Santo. E ele vai colocar então agora um dualismo entre a carne e o espírito, que o que a carne faz não agrada ao espírito. A mentalidade da carne é morte, como fala no versículo 6, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Então, algo que a gente tem é vida, um significado, um sentido da vida. Quando nós vivíamos, então, longe, afastado, como inimigos de Deus, como fala lá no capítulo 5, versículo 10, quando éramos inimigos de Deus. Então, a nossa vida, ela não tinha sentido, a nossa vida, a gente vivia e buscava alguma coisa, mas nós nunca nos sentíamos plenamente realizados. Muitas vezes não tínhamos paz. Vi há algum tempo atrás um vídeo do Mike Tyson, um lutador de boxe famoso da década de 90, hoje ex-lutador, né? Mas então ele vai falar que ele tinha muito dinheiro, era muito rico, mas ele só foi encontrar a paz quando ele foi preso. Então ele passou preso ali durante cerca de 3 anos, e ali na prisão ele foi encontrar a paz. Ali ele foi, ele percebeu que a vida inteira ele vivia com uma raiva dentro dele, né? E sem entrar em religião, qual religião ele professa, não sei qual é, mas muitos de nós, se não todos, éramos exatamente assim, inimigos de Deus, e algo nos incomodava, porque nós fomos criados para um propósito, e uma vez que a gente está afastado de Deus, esse propósito na nossa vida não se cumpre, a gente não alcança esse propósito, e aí a gente tem, então, temos as nossas dificuldades, e aí a gente vai buscar e tenta buscar esse propósito, esse sentido para a vida em várias coisas, mas nunca naquilo que é o certo para as nossas vidas, que é então vivermos segundo a vontade de Deus, nos caminhos do Senhor, entendendo então que Ele vai trazer uma transformação interna para a gente. Aqui então vai estar falando a respeito do homem que vive então segundo o Espírito e não segundo a carne, na mentalidade do Espírito e não na mentalidade da carne. Então agora nós já não somos mais dominados pela carne, uma vez que temos o Espírito, nós não somos mais dominados pela carne. Por quê? Porque a gente vai entendendo o propósito de Deus para a nossa vida. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12, ele fala para nós desenvolvermos a nossa salvação. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 25, o apóstolo João vai falar que essa é a promessa que Jesus nos fez, a vida eterna. E o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 11, ele fala: você, porém, homem de Deus. Versículo 12, ele fala: toma posse da vida eterna. Então esse é o sentido da nossa vida, tomarmos posse da vida eterna. Mas o que é a vida eterna? E Jesus vai falar que a vida eterna, lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, ele vai falar que a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Ele, Jesus Cristo. Isso é a vida eterna. Nós vamos passar a nossa vida nesse mundo e vamos viver eternamente conhecendo a Deus. Nós vamos viver isso eternamente, cada vez conhecendo mais o Senhor, mais intimidade, mais comunhão, mas nós nunca vamos conhecê-lo plenamente. Então a gente entende que precisamos então tomar posse da vida eterna, que nós precisamos desenvolver a nossa salvação, como a gente já falou aqui.
E para isso é necessário que nós venhamos, então, cada vez mais termos mais intimidade com Deus. E essa intimidade com o Senhor vai nos levando para um outro nível de relacionamento. Por isso que Paulo, lá em Efésios, capítulo 5, no versículo 18, ele fala: deixe-se encher pelo Espírito Santo. E como que faz para eu ser cheio do Espírito Santo? Então, na sequência de Efésios, capítulo 5, no versículo 19, 20 e 21, ele vai falar como que faz para nós sermos cheios do Espírito Santo. Para nós sermos cheios do Espírito Santo é o que a gente fala para fora, ou seja, o que a gente fala tem edificado as pessoas. O que a gente fala para dentro, ou seja, como que nós temos nos exortado, se nós somos gratos, então a gratidão é uma das formas de demonstrarmos que estamos cheios do Espírito Santo e nos sujeitarmos, sujeitem-se uns aos outros. Então, naquele papel que você desempenha, você tem que se sujeitar ali no seu relacionamento, lembrando que se sujeitar não é se deixar subjugar. Mas isso vai ficar, então, para quando nós formos estudar Efésios. Então, quem estiver estudando Efésios, provavelmente vai tocar nesse assunto e vai falar mais a respeito desse tema. Então, precisamos ser cheios do Espírito Santo. E quando nós, então, temos esse estilo de vida, de buscar ser cheio do Espírito Santo, então nós vamos desenvolvendo o fruto do Espírito. E em Gálatas 5:22 vai falar que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso vai surgindo na nossa vida, na nossa caminhada. Então nós somos guiados pelo Espírito Santo e com isso vai refletir na nossa vida que a cada dia que passa nós pecamos menos, cada vez menos, porque nós estamos nos aproximando mais do Senhor. Então, que você entenda essa mensagem e que você venha buscar diariamente ser cheio do Espírito Santo do Senhor, cheio do Espírito Santo do Senhor, entender que Deus tem um propósito para a sua vida e cumprir esse propósito na medida em que você vai se tornando cada vez mais íntimo do Senhor. Então, viva pelo Espírito e deixe-se encher por Ele, e que o Senhor te abençoe.